Pois é, o tempo passa rápido, mestre. Nem me diga. O tempo urge. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele. Boa noite, mestre. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite, nosso mestre Alberto Helena Júnior, hoje aqui, preparado para falar sobre muitos temas. Hoje acontece a abertura da 7ª rodada do Campeonato Paulista com o duelo entre Palmeiras e Guarani. Então, a gente já quer saber qual vai ser o resultado do jogo dessa quinta no Allianz Parque. Vitória do Palmeiras, empate ou da Guarani? É Guarani do Paraguai, Celso Cardoso? Não, Guarani de Campinas. Eu sei. Uma bela de uma história. Mas o Corinthians ganhou todos contra o Guarani de Campinas. Corinthians? É. Contra o do Paraguai, não. Para quem é mais novo e vê o Guarani agora, mais combalido, disputando a Série B, Guarani, Palmeiras e Guarani era um clássico. Um clássico do futebol brasileiro. Guarani, 78. Já fizeram a final de Campeonato Brasileiro em 78, Palmeiras e Guarani. Faz tempo, né? E foi, o campeão foi o Guarani. Guarani já fez final. Grandes jogadores, Careca, Zenon. Ai, meu Deus, isso era um timaço. Guarani já fez final. Zé Carlos, que tinha sido do Cruzeiro, da Seleção Brasileira, um craque, jogava no meio de campo, volante de verdade, né? Que sabia jogar bola, passar. Olha, um espetáculo. O Guarani era um espetáculo. Então o que dá hoje? Dá o Guarani. Então Guarani dá Guarani. Pronto, eu acho que dá Palmeiras. Isso aí nós estamos falando do passado. De 1832. Guarani foi finalista do hoje. Campeonato Brasileiro de 86. Aquele timaço do Luxemburgo de 96, eu lembro que eu narrei. O time dos 100 gols. Primeira derrota e única derrota no Campeonato Paulista. Para quem? Para o Guarani em Campinas. Narra de novo. Agora não vou narrar. Acho que foi o Silvio que fez o gol. Eles falaram. Vocês perceberam que eu passo aqui todo dia. Eles falaram e não falaram a enquete. Para enquete é fácil, Palmeiras. Olha, elogiou meia hora o Guarani e falou Palmeiras. A história do Guarani. E aí, mestre? Verdão. Dá o Verdão, eu também acho que dá Verdão. Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto, participe pela hashtag Gazeta Esportiva, que o seu comentário vai aparecer ao vivo aqui no programa, aqui embaixo. E você tem o WhatsApp, pode mandar um vídeo pra gente, 11 99 479 1633. Você sabe antes que você chamou ontem o Allianz Parque? Essa conversa é saudável, sabia? Porque a gente está resgatando a história do Guarani, e isso vale para pessoas. Muitas vezes as pessoas cruzam com outras assim, nem tem a menor ideia do passado que tem essa pessoa e um passado grandioso, sabe? Se os mais jovens tivessem um pouquinho só de paciência e observassem melhor, ia ter uma história de vida muito rica. Sabe o que mais me intriga? É o seguinte, essa falta de memória do brasileiro, e não é só no futebol, é em tudo, né? Ainda mais hoje em dia, com esses recursos todos que você tem. Google, né? Você dá um Google. Google, o Diabo 4, Wikipédia. Tá. Você tem um acesso à informação muito maior. Sabe o que eu fazia quando era editor de esportes do jornal? Era chefe de reportagem e subeditor. Quando chegava um foquinho, um garoto novo, estagiário hoje, né? Antigamente era foca, agora é estagiário. Mas aí chegava um estagiário, a primeira coisa que eu fazia era mandar ele para o arquivo do jornal para fazer pesquisa sobre todos os ídolos que ele jamais havia ouvido falar. Clubes de futebol, tudo mais, a história do futebol. É isso aí. Para quando ele fosse fazer uma entrevista, ou quando ele sentasse para escrever um texto, ele soubesse o mínimo do passado a que se refere, porque quem não conhece o passado não entende o presente e não se projeta para o futuro. Essa é a verdade. Ele era um chefe muito mais... Ele foi meu chefe, o mestre Alberto Helena Júnior, muito mais bravo do que você, Celso Cardoso. Você nunca mandou nenhum dos seus focas pro arquivo. Não, você não sabe. Mandou nada, você tá dando folga pra galera no carnaval. Não, isso é diferente, isso é uma outra história. Imagina, uma vez, só vou contar um caso. O Celso é bom. Eu falei de uma situação que, pra gente fazer uma matéria sobre a vitória do Brasil sobre a Colômbia por 1-0. E aí a pessoa está fazendo a produção... Em vez de ouvir o que eu falei, que ela foi pesquisar no Google e aí achou uma outra... já era a época do Google. Outro jogo. Aí eu falei assim, aí já estava fazendo a pauta em cima disso, eu expliquei, confia no que eu estou falando, eu vi, eu sei. Bom, vamos para o Allianz Parque, onde está o nosso repórter raiz Alexandre Silvestre. Boa noite, Silvestre. O que você traz pra gente?
Fala, pessoal! Aliás, eu fiquei com vontade de participar dessa conversa, porque vejam só, o meu primeiro jogo como torcedor, como apaixonado por futebol no estádio foi um Palmeiras e Guarani, justamente a primeira final do Campeonato Brasileiro de 1978, jogo de ida no Morumbi, que o Leão é expulso ao provocar o Careca. O Careca simula ali uma situação, uma cabeçada, alguma coisa nesse sentido, e depois o Guarani é campeão no jogo da volta. Nesse primeiro jogo eu estava lá no Morumbi com o meu avô palestrino, que está vivo, não conseguiu me fazer virar palmeirense, mas eu estava lá todo fantasiado de palmeirense, molequinho de 5 anos, na arquibancada do Cícero Pompeu de Toledo, que recebia as finais de todos os campeonatos envolvendo times de São Paulo naquela época. Estou falando de 1978. Bom, Michele, aqui teremos mais um jogo do Campeonato Paulista de 2020, o Verdão com a volta do Dudu, que vai completar 300 jogos, 5 anos de casa. Uma raridade no futebol de hoje. O Palmeiras, que se vencer, vai vencer pela terceira vez consecutiva na competição, vai assumir momentaneamente a liderança da chave, porque o Santo André, que está na ponta, só joga no domingo, tá? E o Guarani é o líder do próprio grupo, que aliás tem Corinthians também, né? Brigando por vaga, tá abaixo do Guarani. O Guarani vem para a quinta partida, se não perder hoje, fica 5 jogos invictos, só perdeu uma até agora no Campeonato Paulista, que foi para o Santos na segunda rodada. E temos também informações de bastidores. Hulk, pelo jeito, vai voltar para a China nos próximos dias. E Rony, do Atlético Paranaense, está a caminho do Palmeiras. Aí depois você conta pra gente por que o Hulk vai voltar pra China, porque a situação na China ainda tá feia pra caramba, mas acho que é porque eles vão jogar em outros países e tudo mais, né? Porque na China não tem condições. Bom, ainda bem que a gente tá no verão aqui, né? Agora, imagina quando chegar o inverno, se isso aí não tiver acabado lá. É, mas há tempo ainda de controlar a situação. Me diga uma coisa. O que aconteceu com aquele óleo que foi derramado no... Nossa, nem disseram que levaria 100 anos para acabar. Ninguém fala mais nada sobre isso. Mas já matou um monte de bicho, né, mestre? Matou um monte de bicho. E pior é que não descobriram o culpado daquele óleo. Sim, mas é que disseram que ia ficar 100 anos aquilo. Matando o bicho. Mas vai ficar, ué. Vai ficar nada, ninguém mais fala disso. Não fala, mas o óleo deve estar por lá. Olha, ontem nós tivemos mais 2 jogos pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Vamos aos gols. Mas o Atalanta tem uma surpresa, sobretudo porque o futebol italiano é a coisa mais chata do mundo, né? Consegue disputar com o Brasil o prêmio de chatice mundial. Bom, e o Messi, queridinho do Celso Cardoso, ele deu uma longa entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo e não se esquivou de nenhuma pergunta. E o que mais chamou a atenção da nossa equipe aqui foi o trecho que ele falou sobre a possível volta de Neymar ao Barcelona. Ou seja, o Messi sugere que o Neymar peça desculpas para poder voltar ao Barcelona, e ele que é um dos, digamos assim, um dos maiores defensores da volta do Neymar ao Barcelona. Tem que pedir desculpa? Eu acho que sim. Por quê? Eu acho que sim. Porque ele largou o Barcelona para ir para o PSG, para ganhar mais dinheiro, ainda processou o Barcelona, e aí vai querer voltar do nada? Quer dizer, se ele tivesse saído do Barcelona, feito o sucesso que ele queria no PSG, ok, mas voltar assim, quase que pedindo para voltar... Tem que voltar se humilhando, é isso? Não humilhando. Ranger de dentes. Desde quando pedir desculpas é humilhação? Ué, você reconhecer um erro, eu acho que até nobre. Eu acho que até teve nobre. Uma proposta, mestre, ele teve uma proposta melhor de trabalho e foi atrás dessa proposta melhor de trabalho. Agora ele tem que se humilhar, pedir desculpas para voltar para o Barcelona? Mas se ele quer voltar... Se o Barcelona quer ele também? Abrir mão do processo, eu até concordo, mas tem que pedir desculpas, mestre? Claro, não, acho que não tem que pedir nada. O Neymar é imprescindível para esse Barcelona. Esse Barcelona está muito chato de Há muito tempo não vi o Barcelona tão fraco. O Griezmann, que chegou a ser até indicado para a bola para o melhor jogador do mundo, não limpa a chuteira do Neymar. Não limpa a chuteira do Neymar. É um jogador muito fraco. Por isso que o Messi está pedindo. Também porque é amigo. Eles fizeram uma amizade muito grande. O trio todo ali, né? E que deu tão certo. Suárez, o Messi. Suárez, o Messi. Agora, o que é que o Barcelona, a direção do Barcelona, que autoridade ela tem hoje em dia, depois de aparecer esse escândalo
em que ela contratou uma empresa, né, que para denegrir algumas figuras, os adversários políticos e até jogadores, até o Messi, né, para se refortalecer politicamente. Quando soube disso e tal, a imprensa, aí eles cortaram o contrato, mas fizeram esse contrato com uma empresa de fake news. Quer dizer, pô... Nossa, é vergonhoso. Isso tem que pedir desculpas. Não, também tem. Também tem, eu acho. Aliás, essa questão da fake news é uma coisa muito séria. Eu estava vendo um material na BBC. Hoje é possível, a partir de computador, você manipular, inclusive, até a fala e o movimento labial. Então... Eu vi o Obama falando, vamos declarar guerra à China, não sei o que lá. É tudo falso, é um computador. É um computador que faz isso, quer dizer, então... E aí que você vai esperar o quê, realmente, de um clube ou de pessoas, de uma determinada empresa, que contrata uma outra empresa para falar mal de você? Olha, bom... Eu não ia querer trabalhar num lugar assim. Pois é. Então, Neymar, pense 2 vezes e não peça desculpas, Neymar. Olha, ainda na Europa, o Manchester City venceu no encerramento da 26ª rodada do campeonato inglês e se consolidou na vice-liderança da competição. Foi um massacre do City. Jogou 99 minutos dentro da área do adversário. E o De Bruyne deu um espetáculo de jogo, viu? Como é inteligente, como é habilidoso e como é dedicado esse jogador. Extraordinário jogador belga, o De Bruyne. Saiu aplaudidíssimo de campo e tudo. É que a diferença com o Liverpool hoje, não dá, número de pontos, não dá para chegar lá. Mas o City está voltando a jogar sua bola, viu? E o Davi Silva, joga muito Davi Silva. Sabe o que eu estava ouvindo na redação, assim, aí discutindo sobre o Guardiola, porque o time cria, tem posse de bola tal, e fez 2 gols. Aí vem comparações com o Fernando Diniz aqui. Tem gente que acha que o futebol apresentado pelo time do Guardiola é chato. Não, esses caras são loucos. Porque ele vive, é o ataque mais positivo, tem mais do que o do Liverpool. Olha, a mentalidade brasileira é desse tamanho, assim, desse tamanho. Bom, ontem nenhuma equipe brasileira conseguiu vencer atuando fora de casa em competições internacionais. O Vasco ficou no empate sem gols diante do Oriente Petroleiro pela Copa Sul-Americana e avançou graças à vitória no primeiro jogo. Já o rival Flamengo também empatou no duelo de ida da Recopa contra o Independiente del Valle. Eu já imaginava a dificuldade para o Flamengo contra o Independiente del Valle. É um time rápido, tem a altitude também, mas é um time que gosta do jogo, vai para cima. Os lances polêmicos. Mestre, a gente vê a imagem aí, parece que o Bruno Henrique está no campo de defesa. Tá. Mas agora, mas o VAR agora tem aquela faixa que eles colocam. Talvez o corpo do parece do que a cabeça dele estava à frente. Enfim, agora, pênalti tecnológico, impedimento tecnológico, mas se tem a linha, vamos fazer, né? Mas o Wenger, por exemplo, o Arsène Wenger, que está agora lá na FIFA, ele está sugerindo uma mudança nessa recomendação, para que não fique esse negócio que nós estamos vendo. Às vezes é 1 centímetro que o cara está na frente e o juiz anula, às vezes até uma jogada muito bonita, um gol muito bonito. É preciso dar um certo... E eu tenho dito isso aqui, eu acho que como já... Você sabe que no início eram, até 1925, eram 3 jogadores que tinham, defensores, né, que protegiam a linha de impedimento. Depois passou para 2. Aí nós tivemos recentemente essa mudança em que ficou na mesma linha. Porque a mesma linha era impedimento. Passou a não ser mais impedimento. Então, agora falta completar com esse pezinho a mais aí. Agora o Flamengo é o Flamengo, né, nego? Pode dizer o que quiser. Sofreu com a ausência do Gabigol. A arbitragem roubou? Eu acho que não. Foi roubado? Eu acho que não. Não, ela seguiu a regra ao pé da... Assim, mestre, permita-me discordar de você, porque... Claro. Se existe a tecnologia, 1 centímetro ou não, mas a tecnologia está ali. A partir do momento que você tem a tecnologia e ficou ali, sabe, explícito, está 1 centímetro. Ficou anular. Porque senão você dá margem, sabe o quê? Quando interessa, eu não considero 1 centímetro. Quando interessa, eu considero 1 centímetro. Se você determinar que são
O cara pode ficar 2 centímetros. Tá. A linha vai chegar nesse nível. Então aí vai dizer se o cara está impedido ou não. Bom, o Inter foi mais um que não passou de um empate, hein? 0-0 contra o Tolima no confronto de ida da terceira fase da Copa Libertadores. Vamos ver como foi. Esperava um pouquinho mais de agressividade do time sob o comando do Cudê. Sabe? Imaginava um time mais... É mais um. Né? 3 volantes. Aquele musto de... Quantos, mestre? 3 volantes. Aquele musto parece um troglodita com tacape na porta da caverna para impedir que alguém chegue lá. Não joga nada, só marca mais 2 volantes. Quer dizer, pô, assim não dá. Sabe o que acontece? Não se trata... Até eu ia dizer assim, o jovem, ele vem com ideias novas. O jovem, hoje em dia, ele já foi preparado pelos antigos que traziam já esse futebol encruado de hoje em dia. Então eles vão e praticam o mesmo futebol, eles não conhecem o que houve antes ou o que pode vir a ser. Eles não arriscam, eles não buscam novas fórmulas. Eles ficam, rebanho. É a história do Brasil, rebanho, vai tudo atrás. Olha, além da Recopa Sul-Americana, o Flamengo tinha mais um assunto de interesse ontem no Equador, acompanhar o duelo entre Barcelona de Guayaquil e Cerro Porteño. Quem passar nesse confronto cai no grupo do rubro-negro carioca na próxima fase. Beleza, e a Super Quarta de futebol também teve Copa no Brasil e não faltou emoção nos jogos de ontem. Bom, a grande novidade, na verdade, é o interesse do Botafogo trazer o Yaya Touré. Yaya Touré, para mim, foi o mais completo volante do mundo neste século. Impressionante, ele joga demais. Ele marca. O Redondo... Mais que o Redondo, mais que todos eles. Ele era muito completo porque ele podia jogar tanto de quarto zagueiro como de volante, como meia armador e meia ponta de lança. Fazia gol, enfim, um jogador inteligente, habilidoso e com estilo. E vai se juntar ao Honda, né? Que é outra atração. O Botafogo, que ninguém botava fé, de repente, se conseguir trazer o Yaya Touré, vai ser um sucesso. E o nosso amigo Patrício informa que amanhã o Yaya Touré vai dar a resposta. Vai dar gosto de ver. Olha, Touré, Honda, só falta arrumar mais um ali para ficar ali pela meia ali, né? Vamos, sei lá. Recadinho da galera pelo WhatsApp? Boa noite, mestre Helena Júnior, boa noite, Celso Cardoso, boa noite, Michele Júlio do São Miguel Paulista, Zona Leste. 3-0 hoje pro Verdão, Palmeiras. Eu sou o Cristiano de Guarujá, eu acho que vai ser 2-0 Guarani. Te amo, Michele, tchau. Ai, meu lindo! Um beijo pra você, da tia Mi. Você viu que ele tá com a roupinha da escola, voltando da escola? Desenvolto, fala bem. Fala bem, muito bem, nosso futuro jornalista. Que gracinha, ele é do Guarujá, você viu? Um beijo pra você, mande mais vídeos, tá bom? Agora tem o nosso giro de notícias. A gente começa falando de tênis. O suíço Roger Federer, atual número 3 do ranking mundial, passou ontem por uma artroscopia no joelho direito e está fora de Roland Garros, segundo o Grand Slam da temporada. O tenista tentou evitar ao máximo a cirurgia, mas o incômodo constante acabou forçando a intervenção. A previsão de retorno é para a segunda quinzena de junho. No mercado da bola, a Ponte Preta anunciou João Brigatti como novo técnico da equipe. O treinador, que estava no Sampaio Corrêa, chega para ocupar a vaga de Gilson Kleina, demitido na última terça, após 3 derrotas consecutivas no Paulistão. E aí, Brigatti, o que você acha dele, Celso? Gente, tudo mais do mesmo. Quero ver você falar isso pra ele quando ele vier no Mesa Redonda. Posso falar, a questão não é essa. A questão é que você não precisa enaltecer para... O Gilson Kleina fez um belo trabalho na Ponte. 3 derrotas, 3 jogos? Daí, mas é um começo, deixa o cara trabalhar. Eu também acho. O que a diretoria deu para ele também para fazer algo melhor? Richarlison, sabe o Richarlison? Aquele mesmo que passou pelo São Paulo, irmão do Alexandro, filho do Lela. Ele está de volta ao futebol, mestre. É mesmo? Depois de uma passagem pelo Vôlei Bauru, ele jogou vôlei? pelo lateral esquerdo de 37 anos, foi anunciado pelo Noroeste
como novo reforço para a temporada da Série A3 do Campeonato Paulista. Ô, chileno, ele jogou vôlei? Não, né? Jogou. Jogou? Jogou. Ele não fala comigo, chileno, Jogou. então eu vou tirar ele da minha orelha, já que ele não jogou. Nossa, ele jogou vôlei, joga futebol, é uma pessoa polivalente. Que legal, eu lembro do Richarlison aqui no Mesa Redonda com a namorada dele, lembra que ele veio aqui? Beijão, Richarlison, sempre bem-vindo. Olha, hoje foi dia de evento da Federação Paulista de Futebol e quem roubou a cena foi ele, o sempre sincerão José Carlos Pérez, presidente do Santos. Dá uma olhada com José Paes. Oi, Mi, um beijo pra você, um abraço pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Hoje aqui no Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu, a Federação Paulista de Futebol promoveu um evento para premiar as equipes com melhor desempenho e gestão no ano de 2019. E o José Carlos Pérez, o presidente do Santos, foi o único presidente de clube grande aqui de São Paulo a comparecer à cerimônia. Depois do evento, a gente bateu um papinho com o Pérez e ele garantiu pra gente que o técnico Gesualdo Ferreira anda bastante prestigiado lá na Baixada, apesar dos resultados não tão bons que ele vem tendo nesse início de 2020. Nós temos que vencer. Toda vez que você vence uma partida, aqueles que estão do outro lado que quer só criticar, acaba calando a boca. E aí fica esperando dar errado para criticar de novo. Vamos ter um pouquinho de paciência a mais, mas a gente saberá intervir, se for necessário, na hora certa e não tão precocemente. Apesar dessa tentativa de dar prestígio pro Gesualdo, Pérez ainda tá com um rancorzinho pesado no coração quando o assunto é o ex-técnico do Santos, o argentino Jorgito Sampaoli. Vale lembrar que o Sampaoli tá cobrando na justiça o pagamento da multa de 10 milhões de reais pela rescisão do contrato dele com o clube. Nada a colocar, ele teve uma passagem, foi vice-campeão brasileiro, né? A medalha dele tá lá para ele retirar, medalha de vice-campeão brasileiro. O Palmeiras foi o único dos grandes a não ser premiado durante o evento, já que o clube estava de mal com a federação em 2019. Agora eles já estão até amiguinhos de novo. Aliás, sobre a reunião que rolou entre os presidentes dos 4 grandes e o presidente da FPF na semana passada, o Pérez disse que tudo não passou de um almoço para fortalecer a relação. Pois é, inclusive por falar em relação, o mandatário do Peixe tá pistola com o Atlético Mineiro. Ele não gostou nada da maneira como o Galo conduziu a proposta pelo Soteldo. E ninguém tira o jogador do clube na mão grande. Não adianta vir com poderio de banco atrás, isso é bobagem. Futebol não funciona mais assim. Futebol funciona os clubes conversando, se entendendo o outro lado da moeda, né? É, sempre sincerão, presidente José Carlos Pérez. Olha, o Santos segue se preparando para encarar o Ituano sábado às 4h30 da tarde, lá em Itu. Enquanto o presidente santista cutucava o ex-treinador Jorge Sampaoli aqui em São Paulo, o meia Jobson exaltou o trabalho do argentino no CT Rei Pelé. A gente procura levar sempre os jogos como um jogo que a gente está se preparando e crescendo a cada dia para a gente poder chegar no momento assim que nem esse que agora vai ter a maratona. Nos mais importantes a gente está sempre bem, então a gente procura enfrentar todos os jogos assim como uma decisão para a gente estar sempre demonstrando um bom futebol, porque é o que o torcedor quer, é o que a gente quer também, que a gente tem uma confiança em cima da gente muito grande, então espero que a gente faça diferente desse jogo e possa tanto para a gente como para os torcedores ter uma resposta melhor, porque o Santos merece. O Sampaoli fez um bom trabalho aqui, a gente conseguiu ficar em segundo no Brasileiro. Hoje é o Gesualdo, a gente está procurando assimilar o que ele pede, procurando colocar em prática o que ele pede. Muita coisa que ele pede a gente ainda não conseguiu fazer, mas espero que a gente consiga. Então, a comparação vai ter, a gente até queria que não tivesse, mas é normal, vai ter, sempre vai ter, até em outros lugares também tem. Então, acho que é normal da torcida. A gente vê que também, às vezes, eles ficam impacientes, porque é uma forma diferente de jogar, mas a gente está procurando colocar o nosso ritmo, fazer o que ele pede para a gente ter bons resultados e a torcida aí com os bons resultados não precisar ficar mais comparando com o nosso desempenho. O presidente do Santos ele pode reclamar mesmo da postura do Atlético Mineiro, que tentou contratar o Soteldo, mas isso faz parte do mercado, faz parte do jogo. Ele tem que defender mesmo o Gesualdo, que foi escolhido por ele para dirigir o Santos. Agora, pode até ter um problema ou outro com o Sampaoli devido à briga na justiça e tudo mais. Mas não dá para você criticar o trabalho do argentino no Santos. Ele fez, só faltou fazer chover, ele fez do Santos vice-campeão brasileiro, à frente de um Palmeiras e goleando o Flamengo na última rodada. Então, jogando um futebol bonito, claro. Então, tem compatível com a história do Santos, o que é muito importante. Porque essa mania dos caras fazerem... O Godet
é tão argentino quanto o São Paulo. Agora, olha o estilo de jogo dos dois. É inteiramente diferente. O Gesualdo é português assim como o Jorge Jesus. E é diferente. E é absolutamente diferente. Chegou lá, botou o Pitu, que era o melhor volante, foi o melhor volante, na minha opinião, do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro, do ano passado, botou o cara de meia lá. Ele não é a mesma função. Não, sabe, essa falta de sutileza dos treinadores em geral é que me intriga. Como é que o cara, com tantos anos disso aí, ele não percebe essa diferença sutil entre um meia e um volante? Né? Que o torcedor, que a mídia não saiba fazer essa distinção, eu até admito. Mas o treinador não pode. O Gesualdo não tem nada a ver com o Jorge Jesus. Entende? E não tem nada a ver com a história do Santos e não tem nada a ver com o legado deixado pelo São Paulo. Pressão. Essa é a palavra que define hoje o São Paulo. Para mudar esse cenário, a teoria é simples. Marcar gols, vencer jogos, mas na prática, coisa complicada, hein? Meu Deus. O São Paulo é o único dos chamados grandes que, nesse momento, está fora da zona de classificação à próxima etapa do Campeonato Paulista. Restando 6 rodadas para o término dessa fase, esse detalhe parece não preocupar o elenco tricolor. Afinal, o objetivo por aqui está bem definido. O objetivo é classificar quando acabar a primeira fase. É claro que não queríamos estar fora, estamos com o mesmo número de pontos que os 2 primeiros, mas o objetivo é terminar a fase de grupo em primeiro quando terminar a fase. Para entrar na zona de classificação, o São Paulo depende de um melhor aproveitamento do seu ataque, que no Paulistão não anda muito bem. Em 6 jogos disputados até aqui, apenas 6 gols marcados. Eu também sou responsável por essa falta de gols do São Paulo. Não só o pessoal da frente, outros jogadores também, que chegam e têm a oportunidade. Acho que temos que fazer os gols, começar a fazer os gols, igual eu falei, o nível vai subir. Por falar em ataque, a dúvida para a partida contra o Oeste continua sendo Antony. O jogador aguarda a liberação do seguro feito pelo Ajax da Holanda, já que o atleta só vai se apresentar no clube europeu na metade do ano. E para jogar pelo São Paulo até lá, só mediante seguro. E o grupo está ansioso para contar com o atacante já nesse final de semana. O Antony tem uma característica que poucos têm, que é muito ágil, muito veloz. Isso nos dá a força do contra-ataque. Ele prende muito bem a bola também. E se for ele que for jogar, ele vai ajudar igual vinha ajudando. A arbitragem nesse Campeonato Paulista tem incomodado demais os jogadores do São Paulo. E a notícia de que o experiente Rafael Claus é quem será o árbitro no compromisso de sábado contra o Oeste agrada. A esperança por aqui é que os erros possam definitivamente estar encerrados. Tomara que ele entre para não errar mais. E, enfim, é um árbitro experiente, um dos melhores que temos aí no nosso país, que ele possa ser justo, que é o que nós queremos. É triste a gente ver a arbitragem dessa maneira, questionado. O São Paulo tem razão de reclamar de novo. Claro. 6 pontos. 3 jogos assim que ele foi prejudicado. Só não concordo com a maneira como fez o Lugano, a gente já discutiu isso aqui. E aí a federação ouviu e colocou um árbitro experiente para apitar o jogo do São Paulo. Que não tem mais sorteio, né? Agora a federação escolhe. Então escolha realmente um árbitro, sabe, que tenha uma carreira mais consolidada, até para evitar o burburinho. Isso não significa que o Rafael Claus não possa vir errar. Ainda mais quando você não tem o VAR, que eu acho um outro absurdo. Esse é o grande absurdo. Porque fica na conta... só na final, não é? Não, na fase de mata-mata vai ter. Não, tinha que ter o tempo todo. O VAR entrou e não tem mais como. Volta, porque ele mudou tudo. Entende? Hoje você não pode confiar. Agora, você não quer gastar dinheiro, não precisa nem até toda aquela parafernália do VAR. Você põe um juiz com uma televisão na frente, tem uma comunicação. Acabou. Pelo menos ele fala assim, olha, eu acho que o cara não está impedido. Vou olhar de novo, vai lá, olha no sabe, não precisa ser toda aquele pelo menos
Mas o que a federação tem de dinheiro que os clubes fornecem a ela, era para ter VAR, até jogo de várzea, viu? Mas eu acho estranho isso, porque o São Paulo foi super prejudicado pela arbitragem, não tem o VAR, e aí vai ter VAR numa outra fase. Então assim, são dois pesos, duas medidas. Claro, óbvio. Então, um time pode cair por causa de erro de arbitragem, um time pode não se classificar por causa de um erro de arbitragem. Então que vá sem VAR até o fim. Assim, claro. Ou põe a VAR e não dá mais para você não ter VAR. É um caminho sem volta, não dá mais, tem que colocar. É a mesma coisa, fala assim, vamos trocar a bola de futebol atual por bola de capotão. Não cabe mais. Não faz sentido. Bom, no Corinthians hoje foi dia de treino fechado para a imprensa e o professor Thiago Nunes querendo privacidade para deixar o time cada vez mais com a carinha dele. Wagner Love define de maneira simples e direta a nova filosofia do Corinthians versão 2020. Se não jogar pra frente, não vai fazer gol. Se ficar só parado lá atrás, já era, não tem jeito. Então a gente tem que fazer o que o Thiago vem pedindo, arriscar mesmo, ser ousado e procurar fazer os gols e, se possível, logo nos primeiros minutos, melhor, porque depois a gente sabe que a gente pode controlar melhor a situação, controlar melhor o jogo. O Corinthians volta a campo neste sábado, 3 da tarde, contra o Água Santa em Diadema pelo Campeonato Paulista. O desempenho do time sob o comando de Thiago Nunes tem agradado e muito, mas sem esquecer do resultado. Realmente, se você não ganha, as coisas começam, muitas das vezes, começam a virar contra você isso. Então a gente sabe que que estamos em formação, é um treinador novo, pouco tempo de trabalho. Só que a gente quer os resultados também. E agora com a semana cheia, a gente joga contra um time que não tem... não é conhecido, né? Para muitos. Mas é obrigação do Corinthians ir na casa deles e vencer. O time titular para enfrentar o Água Santa, por enquanto, ninguém sabe. O treino desta quinta-feira foi completamente fechado para a imprensa. Mas se Thiago Nunes mantiver a base das últimas partidas, a tendência é que a dupla de ataque Love e Bocelli volte a campo neste sábado. Quando você joga com um cara inteligente que é o Mauro, tudo facilita. Não é porque eu vou estar jogando provavelmente de um segundo atacante com um parceiro que eu não vou chegar na área, que eu não vou fazer infiltração como um camisa 9. Eu vou ter que estar dentro da área todo tempo, vou ter que estar fazendo os movimentos, até para abrir espaço muitas vezes para o Mauro e poder também receber as bolas para poder finalizar. Bom, o Thiago Nunes me agrada, a maneira dele trabalhar, né? A maneira como ele arma o time, a questão da gestão. Tem gente que... Hoje surgiu uma informação, eu estava vendo na redação, não me lembro quem divulgou exatamente, acho que alguns jogadores andaram reclamando do sistema do Thiago Nunes, a maneira como ele está exigindo dos jogadores horário para tomar café, horário para isso, horário para aquilo. Mas tem que ser, Mas né? então, pois é, tem que ser. Agora, dentro de campo, do ponto de vista tático, me agrada muito a maneira dele trabalhar. Claro. Todos os jogos que eu vi do Corinthians me agradaram muito. Peraí, os jogadores estão reclamando, o que é? Isso é sério que então, você está falando. É que, na verdade, eu não me lembro exatamente a fonte, foi uma conversa na redação, que... Por isso que eu tô tomando Mas cuidado. O que os jogadores falaram? Não, que alguns jogadores estariam reclamando de algumas medidas adotadas pelo Thiago Nunes. Que medidas? Então, Olha lá, jogadores reclamam de Thiago Nunes. Por exemplo, mas isso foi uma apuração de... Eu sinceramente não lembro. Se alguém puder me passar aqui na redação, eu estava conversando sobre isso com o Felipe e com o Matheus Suman. Que alguém fez alguma matéria de que o Thiago estava... Alguns jogadores estariam reclamando. Isso, obviamente, sem dar nomes, né? Isso é apuração. Mas independentemente disso, não sei como que está o clima em termos de gestão, né, mas do ponto de vista tático, de postura do time, está correto. Eu tenho gostado muito do que eu tenho visto. O jogador pode estar reclamando por questão de regimento interno do grupo. É uma coisa diferente do que o jogo propriamente dito. Faz parte. Não dá para agradar todo mundo, né? Jogador de futebol não tá fácil. Olha, vamos fazer contato mais uma vez com o Alexandre Silvestre, direto do Allianz Parque, com as informações desse duelo entre Palmeiras e Guarani, que abre a 7ª rodada do Paulistão. Fala, Silvestre, então o Hulk vai voltar para a China? Acesas aqui no Allianz Parque, foram vendidos 18 mil ingressos
para essa partida. Acredito em 20 e poucas mil pessoas. Palmeiras e Guarani. Palmeiras que tem problemas na lateral direita, porque o Marcos Rocha torceu o tornozelo, tá vetado. O reserva dele, o Mike, teve um descolamento do calcanhar, também tá fora de combate. Luxemburgo não ensaiou o time durante a semana, fez treinamentos diferentes, não posicionou os 11 titulares nem na academia segunda e terça, muito menos ontem aqui no Allianz Parque, no reconhecimento do gramado. Desconfio que vai jogar o Gabriel Menino de lateral direito. O Ramires também tá fora, ainda em fase de transição, de uma pancada na coxa, a popular Paulistinha. Deve jogar o Bruno Henrique, ganhando uma oportunidade pela primeira vez como titular nesse Campeonato Paulista. Ele que foi titular muito tempo do Palmeiras em outras temporadas. E o Dudu, a grande novidade, cumpriu a automática, a expulsão contra a Ponte Preta em Campinas, não enfrentou o Mirassol, vitória do Palmeiras nos 2 jogos. Dudu retorna para completar o jogo de número 300 dele. Tô desconfiado que o Vitor Hugo vai ganhar uma chance hoje ao lado do Felipe Melo. E por que eu falo isso? Porque ontem, em todas as dinâmicas do treinamento, Felipe Melo, que é o capitão do time, zagueirão, bicudão, lá do Luxemburgo, homem de confiança, teve o Vitor Hugo ao lado. Normalmente joga o Gustavo Gomes. Eu desconfio que o Vitor Hugo, que tá voltando também de contusão, vai ganhar uma oportunidade. Vamos aguardar a escalação, que só vai sair lá para as 8 e pouco. José Paes, nosso repórter, intrépido repórter, jovem repórter, produziu uma matéria aí para mostrar o dedo do treinador, o dedo do Lucha nesse início de trabalho dele no Verdão. Vamos acompanhar. Muita gente já dava ele como acabado, antigo, ultrapassado, mas 2019 mostrou que o Pofechô Vanderlei Luxemburgo ainda manja muito desse tal de futebol. Pô, falei, caramba, tô voltando aqui depois de tanto tempo, né? O ótimo trabalho que o Lucha fez no Vasco abriu caminho para a 5ª passagem dele no Palmeiras. E ó que o Vandeco já se apresentou cheio de ideias para balançar o coreto palmeirense. Pra você que não se lembra, a torcida do Palmeiras estava com a pulga atrás da orelha no ano passado, reclamando bastante da pouca utilização dos moleques da base no elenco profissional. Pois o Lucha chegou e já foi logo pensando algumas crias da academia pro grupo principal do Verdone. Patrick de Paula, Gabriel Menino, Wesley e Gabriel Veron são só alguns dos jovens que estão sendo usados pelo Pofechô em 2020. Eles fazem uma boa jogada e daqui a pouco eles dão uma caidinha, daqui a pouco eles fazem outra boa jogada e você tem que ir sustentando ele gradativamente, eles no caso, e colocando para jogar. Por falar em 2020, o meia Lucas Lima começou a temporada com uma moral gigante com o novo treinador. O camisa 20 virou peça fundamental no esquema do Luxemburgo e tem sido considerado o titular absoluto pelo treinador. A ideia do Lucha é transformar o canhotinho na grande cabeça pensante do meio-campo palmeirense. Muito bom isso. Se na meiuca a principal mudança do Palmeiras para 2020 é a entrada do Lucas Lima lá na zaga, a alteração mais relevante atende pelo nome de Felipe Melo. Volante pegador, o Pitbull Cachorro Louco vem jogando na defesa desde a chegada do Lucha. Segundo o comandante Sessentão, o Felipe Melo tem uma excelente leitura de jogo e vai ser um atleta muito mais sólido, atuando recuado. Esse é o Palmeiras versão 2020, seguindo o mestre com carinho e querendo dar uma verdadeira aula sob a batuta do Pofechô. Provável Palmeiras para hoje, com Everton no gol, Gabriel Menino na direita, Felipe Melo. Eu tô apostando no Vitor Hugo, mas pode ser o Gustavo Gomes. E o Vinha, o uruguaio, lateral esquerdo. Meio campo com o Bruno Henrique retornando ao time, uma possibilidade. Zé Rafael, Lucas Lima ou Rafael Veiga, que fez o gol da virada no segundo tempo da última partida, aqui mesmo contra o Mirassol. Na frente, Bigode, Luiz Adriano e o retorno de Dudu, que completará 300 jogos com a camisa do Verdão. Fora de campo, o Hulk, nos próximos dias, deve voltar para o time dele, Xangai, sei lá o que, lá na China, para pré-temporada, visando Copa dos Campeões, Liga dos Campeões da Ásia, provavelmente por conta de
de tudo que está acontecendo com esse coronavírus lá na China, que é o foco principal, essa pré-temporada pode ser realizada em algum país vizinho, em alguma outra localidade, mas o Hulk se afasta nesse momento do Palmeiras, deve retornar para lá nos próximos dias. E o Rony está chegando, Michele. O Palmeiras conseguiu contornar a situação, já está tudo certo entre Palmeiras, Atlético Paranaense, empresários do jogador. O Palmeiras acho que vai dar uma graninha a mais ali para o pessoal, staff do Rony ficar tranquilo. E o Rony a qualquer momento pode pintar por aqui para assinar contrato, Michele. Bacana, Silvestre, muito obrigada. Então, olha, agora é hora de analisar a provável escalação do Palmeiras para esse jogo de logo mais contra o Guarani. Então vamos lá, o Everton no gol, Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gomes e Matias Vina na defesa. Não é a aposta do Silvestre, tá? Meio de campo com Zé Rafael, Bruno Henrique e Lucas Lima. Ataque com William, Luiz Adriano e Dudu. Me agrada muito, ele tem que improvisar, o Gabriel na lateral, porque o Marcos Rocha se machucou. Aí o Mike também, que é o substituto, também se machuca. Então vai improvisar o menino lá. Ele sabe que ele pode contar com o rapaz, que é versátil, é jovem. Me agrada muito essa escalação do Palmeiras. É o Gabriel Menino, é o Gabriel Veron? Não, o Gabriel Veron é atacante. É outro menino. Ele joga no meio e vai ser improvisado. E o menino faz parte do apelido mesmo. O que me agrada muito esse tipo de formação, sem os dois volantes. Você tem um volante só, que é o Bruno Henrique. Que é o Bruno Henrique, no caso. E o Zé Rafael, que é um meia, fazendo essa função de armação do time, o que é muito inteligente. Agora, quarto zagueiro, realmente o Gomes, eu acho que ele está deslocado naquela posição. Ele é mais para jogar para o lado direito. O Vitor Hugo está mais habituado a isso. Mas eu dei um toque pro Locha. Que? Assim, Bruno Henrique vai ser o futuro quarto zagueiro. Boa. O time jogando, saindo lá de trás com jogadores muito habilidosos. Felipe e o Bruno Henrique. Muito bom. A nossa central de esportes com as últimas notícias do site gazetesportiva.com. Boa noite, Felipe. Boa noite, Michele. Boa noite também para o Celso, para o Mestre, para todo o pessoal ligado no Gazeta Esportiva desta quinta-feira. A notícia que eu trago direto da redação é a seguinte. De acordo com o revelado por uma matéria do jornal Valor Econômico, o Corinthians é o clube esportivo brasileiro que mais deve à União. São cerca de 737 milhões de reais em débitos. Isso porque o cálculo da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não leva em conta o financiamento pela construção da Arena de Itaquera. Vamos combinar uma coisa? Essas e outras notícias você já sabe onde vai conferir, né? No gazetesportiva.com, muito além dos 90 minutos. Devolvo com você, Michele. Obrigada, Felipe Leite. Um super beijo pra você. Que beleza esse menino, não? E não é fácil falar Procuradoria Geral, não sei, eu nem sei qual é a Procuradoria Geral. Mas Corinthians endividado em 700 milhões? Mas a maioria dos clubes, viu? A imensa maioria. Mas ele é o mais endividado, senhor amado. Enquete. Qual vai ser o resultado do jogo dessa quinta no Allianz Parque? A Palmeiras acerta 65% dos votos. Ficamos por aqui, encerramos o Gazeta Esportiva homenageando o cantor cubano Ibrahim Ferrer, que completaria hoje 93 anos. Esse é fera. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, mestre. Tchau, linda. Vai pular o carnaval.